Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Deste sábado, tá? Dia 26 de fevereiro de 2022. Hoje é dia de Santo Alexandre do Egito. Cadê? Isso mesmo, é Santo Alexandre do Egito. E a cor litúrgica é a verde, tá? Sétima semana do tempo comum, que termina hoje. Amanhã, oitavo domingo do tempo comum, que vai ser brevíssimo, vai ser até terça. A partir de quarta-feira de cinzas, entramos no período quaresmal, primeira semana da quaresma, tá? E, por favor, gente, dia 2 de março já é hoje, tá? Rezarmos aí para essa guerra que tá acontecendo lá entre a Rússia contra a Ucrânia, tá? Aliás, essa guerra aí já é antiga, não é só tão antiga, ela é um pouco recente. Há 10 anos atrás, os russos estavam lá apoiando algumas facções que querem se dividir da Ucrânia, né? Os grupos separatistas, e até hoje eu nunca esqueci. Na época eu não estava muito ligada assim por que estava acontecendo aquilo. Eu sabia que tinha uma guerra lá na Ucrânia. Mas o que me chamou a atenção foi que um avião, olha só, acho que foi na região, tinha um avião cheinho de pesquisadores no combate à AIDS. Mas você pense, na época, 2012, eram os grandes pesquisadores que praticamente, acho que eles queriam falar num simpósio que ia acontecer em alguma região lá na Europa, e que por acaso esse avião passou em região de conflito no leste europeu, se não me engano, na Ucrânia, e ele foi abatido com todos os médicos, cientistas, inteirinho, morreu tudo. Eu nunca vou esquecer. Inclusive, quem passou essa notícia foi a página do Médicos Sem Fronteiras, que ficou desolado, porque tinham grandes pesquisadores e cientistas no combate à AIDS naquele avião. Você pensa, juntou todo mundo a matar. Alguém matou, né? Para bom entendedor, né, gente? Para bom entendedor sabe, né? Entendeu, né? Naquela época eu já estava desconfiada que alguém estava com má intenção, enfiou todo mundo lá para participar de um simpósio, tudo no mesmo avião. Por isso, gente, que algumas quedas de avião, eu fico cá pensando quem era a pessoa que poderia estar causando alguma coisa contra os interesses maiores de alguns poucos. Agora, já que é para ir para a teoria da conspiração, mas até hoje teve uma queda de avião lá na região norte do Brasil, em que um avião pequeno, um jatinho do norte-americano, bateu contra um avião comercial. O jatinho não aconteceu nada, piloto, copiloto e o bilionário que estava lá dentro do jatinho Legacy lá ficaram de boa, conseguiram pousar. Mas o avião comercial cheio de gente morreu, caiu acho que lá no meio dos matos. O troço foi horrível. Aí naquela época eu já me perguntava, foi nos anos 2000 também. Eu ficava me perguntando, o que será que estava sendo carregado lá no bagageiro, ou quem era que era o alvo daquilo? Porque como é que um jatinho chega e pé? Não é assim, gente. Não é assim que acontece. A gente não viu esses dias, Portal G1, noticiando lá, que, não sei se foi em Guarulhos, um avião precisou arremeter com urgência porque tinha um jatinho particular entrando no meio da pista. Tá louco, gente. Isso com torre de comando e tudo, né? Você pensou? Poderia ter causado um acidente gravíssimo, né? Então, eu só digo o seguinte, essas guerras, elas nos causam comoção, mas a gente não pode ficar chorando aqui no plano virtual, porque nós estamos no Brasil, você deve estar me ouvindo, você está acompanhando as notícias, então eu sugiro assim, em vez de ficar vendo esse tipo de notícia, não é só mentalizar, né? A gente não é ser mântrico, né? Não é isso, nós somos seres orantes, então vamos dobrar o joelho, fazer alguma penitência, né? Fazer alguma coisa e dedicar para esse povo que sofre lá e a conversão do povo do outro lado que está provocando a guerra.
E não é só o russo que está provocando a guerra, tá? Porque se for ver pelo lado do Biden, o Biden só tá falando, provocando, né? E por palavras. E aí o russo se encheu, fala a verdade, tocou o horror lá na Ucrânia e o Biden tá o quê? Falando, mas ajuda que é bom, não ajudou nada. Mandou tropa pra lá? Não. Fez que nem fez com o Afeganistão. Falou, abandonou tudo, deixou tudo pra trás, não foi? Não foi isso? Quer dizer que para abandonar o Afeganistão na mão do Talibã foi uma moleza. Agora, para ficar falando da política dos outros é fácil, né? Covarde. Presidente covarde. Tá? Eu nem vou falar nada do Bolsonaro, que esse nem se posicionou, só ralhou com o colega dele lá. Que é quem tá governando o Brasil, né? Mas que coisa, hein, seu Bolsonaro? Vamos falar na real, hein? Que coisa feia. Bom, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, você que critica o Papa Francisco está fazendo muito mais do que muito líder mundial está fazendo, do jeito dele, tá? Mas tá fazendo. Então, para este mês de fevereiro, estamos rezando uma oração do Pai das Misericórdias. Estamos também rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI. Agora, para o povo ucraniano, desde ontem estou trocando pelo povo polonês, mas a Polônia corre risco também. Tá próxima ali. Pode não ter nada a ver com o peixe, né? Pode não ter nada a ver com o peixito. Mas tá próximo, então pode respingar neles também. Não é só recolher refugiado, né? A situação tá feia ali, porque é bem o vizinho da Rússia. Então vamos rezar por todos os ali dos países do leste europeu que correm risco de entrar numa guerra generalizada. Ah, guerra é assim, gente. Quanto mais país no meio, melhor, né? Esse é o povo antigo aí que faz as guerras acontecer. E rezar também para aquele vereador que invadiu a igreja lá, aqui em Curitiba, o senhor Renato Freitas, tá? Vamos rezar por ele também. A conversão dele. Pai das misericórdias e de toda consolação, ouvi a súplica confiante que lhe apresentamos nesse momento, a restauração da família brasileira. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao seu santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e receba em seus braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dê-nos a graça de sermos instrumentos de sua misericórdia na vida de nossos irmãos, para que assim o seu nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso lhe pedimos por seu Filho Jesus Cristo, que com o Senhor vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, a primeira leitura deste sábado é a carta de São Tiago, que a gente já tem feito as leituras, né? Já tem feito desde a semana passada. Então, carta de São Tiago, capítulo 5, versículos de 13 a 20. Caríssimos, se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. E em seguida tornou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e um outro reconduzir, saiba este que aquele que reconduz um pecador desencaminhado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 140, com o refrão: minha oração suba a vós como incenso. Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me. Quando eu grito, escutai minha voz. Minha oração suba a vós como incenso e minhas mãos como oferta da tarde. Minha oração suba a vós como incenso. Ponde uma guarda em minha boca, Senhor, e vigias as portas dos lábios.
A vós, Senhor, se dirigem meus olhos, em vós me abrigo, poupai minha vida. Minha oração suba a vós como incenso. Evangelho de hoje, Marcos 10, versículos de 13 a 16. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho deste domingo, dia 20. Lucas 6, versículos 27 a 38. Jesus pede que nós nos sacrifiquemos e oremos para os nossos inimigos e desafetos. O evangelho do dia 13 era as bem-aventuranças, tá? Só para lembrar, do domingo anterior ao dia 20. Gente, vou me despedindo por aqui. Vamos continuar rezando. Nem que seja uma coisa pequena, 3 Ave Marias, uma dezena do terço que está rezando, coloque lá essas intenções, pedindo a conversão dos políticos russos e todos esses políticos que estão envolvidos com a guerra, porque tudo é uma questão de política. A guerra só começou por uma questão assim, a Rússia se sentiu ameaçada com a presença da Ucrânia na OTAN. Então, só recordando, ontem eu recordei um pouco essa situação, só que chamei a Ucrânia de Polônia, né? Desculpa aí, gente. Tá? Então, a mesma coisa falar que brasileiro é igual ao argentino, né? Não é a mesma coisa. Então, gente, continue rezando, tá? Todas as decisões, por mais que a gente se manifeste, leve cartaz e chore e tal, isso não vai resolver. A gente precisa fazer algo efetivo e, por incrível que pareça, a oração é um modo efetivo de combate, tá? Então, a carta de São Tiago hoje que sirva de inspiração para os próximos dias, principalmente no período quaresmal, né? Se alguém está precisado de orações, reze muito por ele, clame a Deus. Deus vai ouvir as nossas orações. E nada de mimimi. Por exemplo, às vezes você vê que a pessoa conseguiu uma situação boa e você reza para você ou para os seus e não acontece nada para a sua vida. Não é assim que funciona, meus irmãos. A oração, se você fizer uma prática constante, você vai observar que nós somos intercessores. Deus ouve e se agrada quando nós nos sacrificamos pelos outros. A gente pode receber alguma coisa depois? Pode, mas peça orações também, né? Então eu rezo por vocês rezam por mim, pela minha casa, né? Eu agradeço muito. Tem acontecido algumas coisas estranhas no começo do ano, que nem eu falei, fiquei um pouco desanimada, por isso que o Santidade de Fato tá meio parado lá. Mas vamos ver, né? Faz parte, né? Às vezes a gente não dá conta de tudo. Eu tenho que dar minhas preferências. Mas, gente, lá no Instagram, né? Tô falando do perfil do Instagram. Mas, gente, de qualquer forma, o importante é cada um estar vivo, com saúde, fazendo o trabalho que você sempre faz, sustentando a sua família, tendo a sua presença. Às vezes não nem, sabe, só pelo fato de ser mãe, ser filho, ser avó, às vezes nem trabalha, mas só o fato de estar lá no meio da família é algo importante. Porque quando falta, aquela falta é aquele buraco emocional enorme no coração da gente, né? Então você pense como não está sendo... como está sendo extremamente difícil para o povo lá naquela região do leste europeu, né, na Ucrânia, como está sendo difícil abandonar suas coisas, deixar um país às moscas, porque o presidente de lá também é um fraco. Então rezar por ele também, né? Por mais que fale, vamos aí pegar em armas, mas poderia ter pensado melhor, né? A Rússia se sente ameaçada. Imagina, a Rússia parece uma casa ameba gigante que quer engolir tudo, né? Por algum motivo, Putin achou que era importante ter como base de aliados a Ucrânia. Então ele está tomando posse da Ucrânia sem pedir permissão, enfiando todo mundo lá dentro, né? Os soldados e tudo. Então, isso é uma situação que a gente precisa orar muito. Homens gananciosos sempre existiram e sempre vão existir. Mas a gente precisa sempre estar do lado dos pequeninos, dos que sofrem, tá? Um abraço a todos. Vamos tentar aí manter a tranquilidade. Não esqueça das vítimas de Petrópolis, tá? E bola pra frente, porque o brasileiro também sofre todo dia, né? Tá certo? Um abraço a todos.